Bom dia, lá vou eu. Eu não sei que horas são agora. São 6 horas e 37 da manhã deste domingo, dia 7, véspera de 8, certo? 8 de janeiro. Eu estou aqui na tela com um texto do Zé Disseu, certo? Que é um petista, certo? E foi um político importante para a história do Brasil. Ele foi decepado pelo sistema, né, pelo sistema político partidário, pelo sistema de elite nacional, certo, de direita. Não estou conseguindo achar aqui, sabe, a expressão correta, o termo correto. Né? Mas o Zé Disseu foi um brasileiro militante de esquerda, certo, com história, sabe, de estudante pela Uni, sabe, e veio por lá reverberando, entendeu? E estava presente no governo de Lula, certo, no primeiro governo de Lula, iniciado em 2003. E vou falar, tá aqui já armado, certo, estou usando aqui um novo esquema aí, sabe, de abordar. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que eu sou Ernest, certo? Ernest é um pseudônimo, certo? E meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo e Égua, certo? É meio irônico no sentido de que hoje quem faz comunicação, ou quem está vivendo hoje, sabe? Está com oportunidade de fazer comunicação, de comunicação massiva, de comunicação global, certo? Provavelmente esse meu vídeo poderá um dia alcançar, sabe? Aí, né? Eu como emissor poderá encontrar, sabe, receptor, né, aí, sabe lá onde, entendeu? Lá no Canadá, lá entre os famigerados, tá valendo qualquer coisa a respeito dos esquimós que trepam pra caralho. Mas assim, entendeu? Tô na área, certo? E aí, sabe, vendo o tempo esvair, tá certo? Mas antes de falar do Zé Disseu, sabe, eu quero, e do texto que ele escreveu, eu quero falar aqui, né, acrescentar umas informações aí. Eu falei que os jesuítas estiveram lá nas origens da história do município de Altamira, onde eu nasci, certo? Mas jesuítas eram padres, eu tenho que verificar a diferença de padres e frades, entendeu? E monges. Quando falar dos jesuítas, falarei de Inácio de Loyola e falarei de Lutero, certo? Inácio de Loyola, pelo que está sendo dito aí, ele foi padre e Lutero foi monge, entendeu? Então tem que ver, frade, monge, padre, essas coisas assim, mas isso é coisa de menor importância, certo? E, mas o fato foi que eu mencionei jesuítas na história de Altamira. Houve um jesuíta austríaco, certo, que foi subindo ali, sabe, pela o rio Xingu, certo, a partir de Porto de Mós. Acho que ele saiu de Belém, certo, saiu de Belém e veio que veio, sabe, na direção do Xingu, certo? Provavelmente veio primeiro pelo Amazonas, certo? Depois quebrou para o Xingu e subiu, foi até Porto de Mós e de lá continuou subindo, sabe? E não parou mais até chegar no Igarapé dos Panelas e lá montou uma missão, certo? Um aldeamento de nativos do Xingu, certo? E ali, sabe, a intenção dos jesuítas sempre foi fazer catequese. Eles estavam ali, sabe, a Sociedade de Jesus, né, que foi fundado por Inácio de Loyola, tinha por finalidade combater, fazer contra-reforma, combater os protestantes, combater a doutrina dos protestantes, combater a catequese dos protestantes. E daí jesuítas foram filiados nessa organização que tinha assim a marca de uma organização militar, certo? Entendeu? Porque eles saíram para a guerra. E a reforma foi feita, iniciada por Martinho Lutero, um monge alemão, certo? Germânico, certo? E isso começou em 1517, quando ele escreveu
ele escreveu umas teses, 95 teses, né, sobre questões aí, sabe, questões teológicas, né? E isso foi em 1517. A Sociedade de Jesus nasceu em 1547. Então, o que? 20 anos depois, 30 anos depois, certo? Mas o fato é que por conta dessa confusão toda aí, sabe, um jesuíta varou ali as matas, sabe, ali, sabe, do Rio Xingu, sabe, e foi bater lá no Igarapé-Panelas, lá fundou uma missão chamada Taraquara, certo? E assim, né? E abrindo caminho aí para uma série de coisas, inclusive depois para a exploração econômica da região, certo? Isso foi em 1700, certo? Foi no século XVIII ainda, certo? Ali próximo do meado do século XVIII, quando esse jesuíta aí, sabe, austríaco, varou lá no Igarapé das Panelas. E mais tarde, no final do século XIX e XX, certo? Começou a extração de castanha e borracha para valer ali no Vale do Xingu, onde estava presente o Zé Porfírio de Miranda Júnior, certo? E ele era o dono do rio, certo? E só entrava lá para fazer empreendimento lá, sabe? Para montar um estabelecimento de extração de castanha e seringa, sabe? Se tivesse ali uma parceria com ele, certo? Um contrato ali, sabe? Ali assinado, onde daria para ele com certeza direito a uma parte do que fosse extraído, entendeu? E esse cara era podre de ricos, certo? E esses caras aí do tipo, sabe, fizeram aqui, sabe, a riqueza de Belém, certo? Nessa época, Belém, sabe, adquiriu prédios, adquiriu construção, adquiriu uma nova estética, certo? Muitos banqueiros vieram da Europa para cá, se estabeleceram. O Teatro da Paz faz parte desse resultado estético aí, tá certo? Mas com a extração, a extração da castanha, eu não queria falar extração, certo? Tem uma palavra que eu prefiro melhor, a coleta, né? Com a coleta de produtos da floresta, certo? Houve uma situação de morte, sabe, de genocídio de brasileiros aqui na Amazônia, certo? É bom que se diga isso, que isso não passe em branco, certo? Milhares de nordestinos, sabe, morreram nos rios aqui da Amazônia, sabe? Alimentaram, sabe, ali, sabe, o humus da terra, entendeu? Por morte causada pela malária, certo? Eu estava vendo aqui um texto, certo? Que a malária persegue os humanos desde sempre, certo? Os próprios, assim, na própria Idade da Pedra, certo? Na própria Idade da Pedra, porra, perdi aqui, mas assim, na própria Idade da Pedra, a evolução humana, né, do Homo sapiens foi, do Australopithecus, que foi, né, uma das subespécies do Homo sapiens, certo? Foi toda exterminada e teve apressado o seu ciclo por questão de ataque de mosquitos. Eu estou falando isso porque eu estou incomodado aqui na minha casa, sabe, com mosquitos. Os caras que esses insetos querem me comer, bicho. Eu estou trancado aqui no quarto, certo? E poderia, sabe, estar lá na cozinha, poderia estar no meu escritório, mas não estou porque se eu for para lá eu tenho que colocar, sabe, inseticida porque está insuportável, bicho, sabe? E me parece que isso sabe, é uma epidemia no país, sabe, uma endemia, sabe, tá, o país todo tem o Horta estava se queixando, o Leandro Forte pegou, dengue, entendeu? Rio de Janeiro deve estar uma merda que chove lá pra cacete, sabe, aqui em Macapá, sabe, uma cidade aqui no estado do Amapá, onde eu passei em 2005 uma temporada, sabe, chovia pra cacete, e onde chove, mas não precisa chover porque aqui a região é cheia de rios, bicho, sabe? E a mata, sabe, é infestada de igarapés e infestada também de insetos, sabe, de todos os tipos, sabe? Não são insetos, a mata é foda, sabe, um local de moradia, sabe, de muitos bichos, sabe? Mas o fato é que, sabe, milhares de nordestinos vieram para cá e parte deles sucumbiram, sabe? Sucumbiram à ação do Anopheles, entendeu? Das fêmeas, sabe? Não sei porquê, bicho.
E as fêmeas, quando vão picar, sabe, elas vêm no ouvido e tocam uma musiquinha, entendeu? Só elas tocam uma musiquinha. É égua das fêmeas escrotas, sabe? Mas o fato é esse, sabe, que milhares de brasileiros nordestinos morreram, sabe? Enricaram o Zé Porfírio e outros aí, sabe, que montaram um negócio de extração de castanha e seringa aqui, sabe, na região do Vale do Xingu, certo? Que fizeram, não deixaram nada na cidade, rapaz, a cidade de Altamira só veio a desenvolver, sabe, na década de 70 quando veio a Transamazônica, sabe? Não houve nada aqui, a castanha passava direto, vinha para Belém, sabe, de Belém para a Europa, sabe? Não tinha verticalização, não tinha produção, sabe? Não se fazia nada com a castanha, ela era passada in natura, sabe? E não deixava, bicho, deixava só ali, sabe, o olhar comprido dos altamirenses que durante o dia não tinham o que fazer durante o inverno, sabe? Durante o inverno, sim, durante o inverno é que desciam as barcaças, sabe, as lanchas carregadas de castanha e seringa, e no verão elas subiam, sabe, até um trecho, sendo empurrada por varas. Tem uma história aí de um cidadão, sabe, que numa dessas descidas de barco, sabe, de barcaça, sabe, fez uma força tão tremenda para desviar a barcaça de se chocar com uma pedra apoiando uma vara de uns 10 metros de comprimento, sabe? Ele apoiou na pedra e segurou no peito, sabe? E segurou e desviou, bicho, desviou, sabe? Ali a proa, sabe? A proa da lancha, ou a barca, não sei qual era a embarcação, entendeu? De bater na pedra, sabe? Furar o casco e ali alagar, entendeu? Mas o cara também desviou, sabe? Fez um esforço supremo, mas caiu de costas para trás, sabe? Sangrando pela boca, entendeu? Até um tempo atrás, essa vara com a qual ele segurou no peito, sabe? O desvio, sabe? Era guardado na frente da casa ali, sabe? Eu deveria ter, sabe? Eu observei aquilo e, por curiosidade, eu deveria ter abordado lá os donos, sabe? Mas eu sei onde é a casa, um dia quando eu for ao Altamira eu vou verificar isso aí. Eu só sei que esse cara morreu, sabe? E vai ver que não teve indenização nenhuma, sabe? O corpo veio ou foi enterrado lá no curso mesmo, sabe? Ali, né, do Rio Xingu, sabe? Ali em algum lugar, entendeu? E falando do curso do Rio Xingu, me lembra um bispo, mas essa história do bispo eu vou contar mais tarde, noutra oportunidade. Mas o fato é que houve essas coisas. E assim, o drama, sabe? Digo melhor, a história da extração, da coleta, sabe? De produtos da mata, sabe? Sempre, sabe? Guarda aí um drama feroz, sabe? Feroz sabe? De seres humanos, sabe? Que lutaram contra a natureza, contra os mosquitos da malária, sabe? E contra si próprio, sabe? Teve um patrão desses aí, sabe? Que um dia, sabe, levou lá para o seu estabelecimento, sabe, uma carrada, sabe, de nordestinos, e ia um casal recém-casado, sabe, no meio, sabe, uma menina nova, não sei se era bela, entendeu, mas era nova, sabe, e o cara era um rapaz, sabe. Aí o Garanhão, sabe, o dono do negócio, sabe, despertou a libido nele, entendeu, e quis comer a menina, sabe, e parece que comeu. Mas matou o cara, assassinou o cara. Você mandou 2 jagunços assassinar o cara e ele pegou a viúva. Então, assim, então, tem esses dramas imensos, sabe, nessa história aí, sabe, de extração de castanha e borracha, entendeu? E tudo isso começou assim, sabe? Não é que começou, né? A história é foda, a história ela vai se fazendo, certo? Ela vai se fazendo. Ela se fez com a subida desse frade aí jesuíta, certo? O Johannes Rufus. Aí veio o nome dele em alemão, que agora não deu para gravar ainda, certo? Mas o fato é que ele chegou lá e fundou a Tavaraquara, certo? E atrás dele depois, 200 anos depois, veio o Zé Porfírio, sabe? Que se tornou o rei do lugar, sabe? O rei do Rio, sabe? E ali fundou um empreendimento feroz de extração de borracha e castanha. Eu acho que eu falei as coisas que estavam pendentes, as outras eu deixo para depois, certo? Eu deveria falar um pouco mais do Catalina, que era aquele avião, sabe, que foi usado no final da década, na década de 50, eu acho, sabe, e na década de 60, sabe, e depois ele deixou de voar porque pertencia a uma empresa, e eu falei que essa empresa era francesa. Eu acho que aqui eu confundi alhos com bugalhos, porque na verdade o Catalina era um hidroavião, certo? E me parece que o primeiro projeto de hidroavião, sabe, o primeiro projeto foi desenhado por um francês, certo? Ali no século XIX, entendeu? E
mas não foi adiante, não foi levado à fábrica, entendeu? E depois, quem desenvolveu, na verdade, a tecnologia de hidroavião foram os estadunidenses, certo? E essa empresa que fazia linha, né, para Altamira uma vez por mês, certo? Essa empresa era a Paner do Brasil, ela fazia também viagens para Manaus, atendia aqui a região, certo? E aí, a região com as quais tinha contrato com ela, certo? Lá em Manaus, por exemplo, tem uma rua chamada a Rua da Panaí, ou qualquer coisa assim, mas no final tem uma feira, a Feira da Panaí, certo? O pessoal fala Panaí mesmo, certo? E então tem a marca dessa empresa lá e tem a marca dessa empresa aqui aqui em Belém, lá ali na estação Ver o Rio, certo? Um lugar de entretenimento, um ponto ali, sabe, de lazer da comunidade belenense, certo? Ali na Pedro Álvares Cabral. Mas assim, eu corrijo então dizendo aqui que a empresa, certo, que fazia viagens para Altamira, né, na época que o Zé Wilson pegou uma carona, certo, era a empresa Paner, certo, e que era propriedade da Panam, certo, que estava estabelecida no Rio de Janeiro, o escritório no aeroporto, não era o Galeão, certo, era no outro aeroporto do Rio de Janeiro, que agora o nome me escapa. Mas é um aeroporto que está aí vivo ainda, certo? E assim, dessa maneira, eu esclareço, né, que a Pané não era francesa. Mas assim, eu vou agora dar uma olhada aqui com o rabo, né, com o rabo aqui para o texto que está no Smart, certo? Smart TV, e fala do golpe de 8 de janeiro, certo? Amanhã, 8 de janeiro, fará um ano, certo, que o Brasil teve aí, sabe, teve aí acontecido, né, uma movimentação de brasileiros, extremados, de brasileiros inconformados, de brasileiros ignorantes, de brasileiros brutalizados, de brasileiros forçudos, de brasileiros autoritários, brasileiros, sabe, de mente distorcida, brasileiros violentos, que quiseram, na violência, sabe, tomar, né, o país e instalar uma ditadura. E eu estou falando aqui não só daqueles ferrados, sabe, que invadiram, 5 mil deles, que invadiram Brasília, mas estou falando dos fardados, certo? Desses gatos aí que dão unhada, sabe, e esconde a unha. Mas esconde não tanto, certo? Porque os militares, sabe, das 3 armas, aí você coloca mais a PM, você coloca mais a Polícia Federal, enfim, as forças de segurança de um modo geral, sejam para segurança para fins externos, seja para fins internos, certo? Essas forças, sabe, quiseram se empoderar de novo, certo? Depois de ter largado o poder em 85, né, quando Sarney assumiu a presidência, certo? Depois de muita luta, encerrando a ditadura militar, certo? Mas eles não foram punidos, eles não foram, sabe, processados, as responsabilidades criminais, sabe, e civis não foram apuradas, sabe. Na Argentina houve isso, no Chile houve isso, sabe, mas aqui no Brasil não houve, certo. Eles conseguiram trancar tudo, sabe, os nossos brasileiros na época no Congresso e na Constituição, sabe, sabe, aí se acovardaram, não sei se eu posso, sabe, dar um chute, sabe, aí na bunda deles por causa disso, sabe, o próprio Lula estava no meio, sabe, e estava o Ulisses Guimarães, sabe, e havia muita gente aí, bicho, fazendo meio de campo, sabe, colocando panos quentes, sabe, ali aguentando a mão, sabe, como estão fazendo agora nesse primeiro ano de governo, o que mais se viu foi o uso de pano quente, certo, para começar com essa frente aí, sabe, que se formou, aí, sabe, para derrotar, né, os fascistas aqui em 2022, certo? Aí o Zé Disseu diz assim, né, o caminho para a construção do golpe de 8 de janeiro começou com o suporte das Forças Armadas ao golpe jurídico parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff e foi pavimentado pelo apoio dos militares à eleição de Jair Bolsonaro em 2018, pela forte presença em seu governo autoritário e negacionista e pela conivência dos chefes militares com os acampamentos em frente aos quartéis pós-eleição de Lula. Esse primeiro parágrafo, certo? Eles têm 2 ideias aqui, né? Ele fala, o golpe foi construído, tem um caminho, certo?
E esse caminho começou com o apoio, com o suporte das Forças Armadas, lá em 2016, né? E ele vai depois dizer como é que foi isso, vai citar o nome de um tal de Vilas Boas, certo? Que foi assim, sabe? Foi comandante, ele é um general aí, sabe, de alta patente, tá morrendo já o cara, entendeu? Mas mesmo assim ele pegou o celular dele, sabe? E durante o julgamento, o Zé vai falar isso aqui, né? Mas eu já vou logo adiantando, preocupado com o tempo, certo? Mas o fato foi que ele pegou, foi um tweet, certo? Ele foi no tweet, sabe, hoje X, e mandou uma mensagem aí para o Brasil e para o mundo, e direcionado para o Supremo Tribunal Federal, que na época, sabe, estava com o espírito lavajatista, sabe, estava com o espírito de Satanás, sabe, encarnado nos 11 ministros, certo? Tirando o Lewandowski, certo? O Teori Zavascki, o Kiko revelou outro dia, 2 dias atrás, sabe, que o Zavascki morreu quando ia para uma sacanagem, estrondou no mundo hoje aí uma sacanagem mundial, sabe, em torno de um cara chamado Jeffrey Epstein, certo? É sabe, um cafetão, sabe, internacional que envolveu um bocado de gente aí endinheirada, que, sabe, enjoada, sabe, aí, sabe, com aquele enjoo existencial, entendeu, da vida, sabe, se dedicava, sabe, a comer menininhas, sabe, do mundo inteiro, sabe, fazer fornicação. Essas menininhas primeiro faziam uma massagem, depois consumavam o ato. Aí o Kiko citou, sabe, assim, sabe, querendo romper com o silêncio disso e querendo abrir para a história, que havia um ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe, que um dia ia para Ilha Bela, salvo engano, num aviãozinho aí, do dono do cafetão, certo? E ia o Teori Zavascki, certo? O ministro, e 2 mulheres, certo? Entre as duas, uma novinha diz que era massagista. Que porra de massagista, caralho? Mas assim, sabe, o fato foi que esse Vilas Boas aí, sabe, mandou um tweet aí, sabe, e esse tweet foi direcionado para os 11 membros do STF, sabe, e funcionou, bicho. O tweet dizia para os ministros, sabe, do Maritento, que no julgamento do habeas corpus, que poderia, sabe, respaldar ali, sabe, a liberdade de Lula e Lula vir poder concorrer, sabe, à eleição presidencial em 2018, que eles não fizessem isso porque o bicho ia pegar se eles fizessem. Tá aí, sabe, mais ou menos foi isso que aconteceu. Então é por isso que ele fala aqui, sabe, ele volta um tempo atrás, vai buscar ali, sabe, o papel das Forças Armadas apoiando o golpe contra Dilma Rousseff, e todo mundo, sabe, quem viu, sabe, aquele julgamento infame em 2016, sabe, em abril de 2016, da Dilma Rousseff ali no Congresso, no Senado, sabe. Mas ali não é para ter vergonha não, bicho, não é para ter vergonha, é assim que a coisa funciona, certo? É assim que a coisa funciona, entendeu? O poder é desse povo, é dessa gente aí, o poder político, certo? E eles fazem, deita e enrola a hora que eles bem entendem, certo? Então deram um golpe a Dilma quando entenderam, certo? Que era a hora de dar golpe, certo? E desse modo, como diz aqui o Zé, certo? Pavimentaram, né, com os militares dessa maneira, principalmente os militares, certo? Pavimentaram o caminho de Bolsonaro para a eleição dele em 2018, derrotando o Haddad. E veja que todo mundo, bicho, todo mundo do mundo burguês estava junto nessa empreitada, inclusive a Folha de São Paulo, quando em um dos editoriais, sabe, uma das suas jornalistas lá diz assim que era difícil, sabe, estava difícil, era uma escolha difícil, sabe, escolher entre Bolsonaro e Haddad, certo? Que era o candidato do PT, entendeu? Aí o Zé continua dizendo assim: podemos afirmar sem nenhuma dúvida que o golpe de 8 de janeiro foi uma consequência natural do ciclo que se abriu com a volta dos militares à política, certo? Aí ele vai falar disso aí. Os militares nunca, sabe, aceitaram ficar fora da política. Esses putos, sabe, ao invés de irem se organizarem, sabe, para fazer nos quartéis, sabe, planejamentos e táticas e treinamentos para defender o país, certo? Sabe, querem mamada, querem picanha, bicho, querem Viagra, certo? Querem prótese peniana, querem foder, rapaz, querem gozar, rapaz, sabe? Filhos da puta, entendeu? E assim voltaram para dentro do governo, sabe? Quando o Bolsonaro se elegeu, né? Para pegar e, sabe, ocupar cargos de civis e um bocado de coisa, certo? Diz assim o Zé: 30 anos após o restabelecimento da democracia no Brasil,
A mão invisível dos militares esteve presente no golpe parlamentar judicial que depois a presidente Dilma. Ele já falou sobre isso aí, certo? Mas novamente ele fala da mão invisível. Quem falou de mão invisível, quem cunhou essa expressão, se não cunhou, sabe, mencionou, foi o Adam Smith, né, quando falava do mercado, certo? A mão invisível do mercado. Adam Smith defende, né, liberalmente a atuação do mercado nas relações econômicas e nas relações políticas também, certo? Fala de mão invisível, certo? Aí essa coisa aí, sabe? Que vem, é um espírito, um espectro, entendeu? Que vem, que vai, sabe? E tá nos empresários, tá na cabeça dos empresários, e essas forças aí é que podem presidir, sabe? Aí a sociedade, essa coisa toda. E então o Adam Smith falou da mão invisível e o Zé traz aqui para dentro do texto dele a mão invisível dos militares, certo? Quando diz, né, que eles atuaram no golpe da Dilma. E cita um cara, rapaz, porque veja, quando se fala em mão invisível, certo? Não é aquela coisa satânica, sabe, de espíritos, sabe, transcendentais, metafísicos que vêm. Não, havia, estava dentro, era imanente, rapaz, sabe? Estava lá o Etchegóin, Sérgio Etchegóin, certo? A mão, sabe, ela foi personificada na figura do Etchegóin, certo? Que foi fiador de Michel Temer, da posse dele, certo? E delegado, ele também foi delegado das Forças Armadas junto à presidência, certo? Ele fez dois movimentos, certo? Uma para levar o Michel Temer e outro para trazer os militares para dentro das Forças Armadas e depois, né, iniciar o processo de reorganização e controle da inteligência dos estados, consumado pelo seu colega de armas, Augusto Heleno, segundo o nome que aparece. Essa turma toda aqui, bicho, a gente vai ver aqui adiante, sabe que eles estavam invocados, estavam ressentidos com a Dilma. Quer ver? Bora ver aqui. Em entrevista, Etchegóin listou 3 razões para a deposição da Dilma, certo? Primeira razão, instalação da Comissão da Verdade, que a Dilma fez, certo? Promoção nas Forças Armadas, né, promoveu, né, em certo momento ela fez aí, né, promoveu aí pessoas nas Forças Armadas e desagradou, certo? E educação nas escolas militares. Ela vai ver que ela quis mexer nos currículos aí, certo? Essas 3 razões, segundo Etchegóin, sabe, injuriou os militares. Ou seja, disse textualmente o Etchegóin, né, que as Forças Armadas não aceitavam as iniciativas de submeter o poder militar ao poder civil, muito menos ainda de uma mulher, certo? Eu que estou colocando aqui. Entendeu? Ai, ai. Aí o Zé fala aqui, em seguida, mais uma intervenção militar na vida política do país, certo? Aí ele vai fazer, né, a lembrança, né, do que aconteceu com um tweet do Vilas Boas, certo? Né? Sugerindo ao STF para não dar, certo? Para não conceder habeas corpus para o Lula, que estava preso, certo? Né? E pela Lava Jato, certo? Pelo Sérgio Moro, certo? Que foi já, e tá tudo clareado, certo? Que esse cara, sabe, é um golpista, tá certo? Que na verdade ele é responsável, sabe? As ações dele, sabe, trouxeram, né, o Bolsonaro para dentro do poder, mas esse cara, bicho, fez conexão, sabe, com o mundo de fora novamente, sabe, com os Estados Unidos, com a CIA, sabe. Esse golpe da Dilma, sabe, contra a Dilma, ora veja que na época da Dilma se estava discutindo o pré-sal, a extração do pré-sal, e 15%, sabe, de todo o apurado ali na extração, na venda do petróleo do pré-sal, seria destinado ao orçamento para cobrir, sabe, para cobrir investimentos na área de saúde e principalmente na educação, entendeu? E isso aí, sabe, não estava previsto, né? Não estava previsto. Aí diz assim o Zé, na esteira desses acontecimentos, né, que comentamos agora, as Forças Armadas retomaram sua ilegal e inconstitucional atuação com o objetivo de voltar a dirigir os destinos do Brasil. Aí fala aqui, né, apoiar e sustentar a candidatura do Jair, certo? Apesar de ele não ter condições morais para isso, certo? Onde já pensou um capitão, bicho, sabe? De repente se apresentar perante um general, o Vilas Boas, o Heleno, sabe, que foi ministro, sabe, o próprio Etchegóin, entendeu? Tem um cara aí, sabe, que foi ministro, um militar que foi ministro da Casa Civil, sabe, e que foi interventor no Rio de Janeiro, não sei se vai falar aqui, bora ver. Mas o fato é, sabe, que um capitão de repente, sabe, um cara que foi expulso do exército, sabe,
né? De fato foi expulso. Para tirar as broncas, falaram em reforma, certo? Falaram em reforma e promoção, certo? E diz assim o Zé: depois de sua eleição para a presidência da República, grande parte do generalato de 4 estrelas foi para dentro do governo. E milhares de oficiais da reserva e da ativa ganharam cargos públicos, certo? Numa demonstração do caráter militar do governo, entendeu? Então, assim, eu queria, sabe, parar por aqui, o tempo urge, certo? E eu não vou conseguir dar conta, né, de tudo aí, sabe? De todos os acontecimentos neste vídeo, certo? Mas o fato é que não podemos... amanhã se comemora, então, sabe, essa investida dessas forças medonhas, sabe, contra o povo brasileiro, sabe? Em 64 houve nessa investida. Aliás, o Brasil, sabe, desde quando ele foi... desde quando ele se tornou república, certo? Né? Ele foi acossado pelos militares, certo? Veja que quem gritou, né, pela República, né, foi um marechal, certo? Deodoro da Fonseca. E aí depois disso não parou mais, certo? Esse pessoal aí, é bom que se tenha a ideia disso, certo? Teve um francês aí que falou dos aparelhos ideológicos de Estado, certo? O Exército, as Forças Armadas, sabe, são aparelhos ideológicos, bicho. Tá certo? Nessa luta de classe que nós temos aí entre burguesia, sabe, e proletariado, esses aparelhos ideológicos todos atuam em favor da burguesia, certo? O exército atua em favor da burguesia, certo? Quem vem lucrando com tudo isso aí, sabe, se mantendo, né, o tempo todo, né, é a burguesia nacional, certo? O empresariado aí, o pessoal do agronegócio, entendeu? E o exército vai aí, sabe, é o aparelho, sabe, é o jabuti, né, que na sua função ali trepado na árvore, sabe, né, ali exercitando o seu poder, né, estratégico, certo? Como o aparelho judiciário também, digo melhor, como o aparelho ideológico do judiciário também, ele é um jabuti cumprindo o seu papel, o Congresso Nacional também é um jabuti cumprindo o seu papel, certo? Tudo em favor aí da sociedade para favorecer os interesses burgueses, dos empresários, certo? Para enfraquecer o poder civil, né, o poder da maioria, sabe? Mas o ponto de vista é sempre grana, bicho, grana. O pessoal, sabe, não quer abrir mão, sabe, não quer abrir mão das riquezas nacionais, sabe? Das riquezas nacionais no seu sentido genérico e das riquezas nacionais no seu sentido específico, sabe? Das suas contas bancárias, sabe? O Brasil tem uma conta bancária gorda, certo? São trilhões de reais no orçamento, sabe? E ali, sabe, e todo mundo quer pegar, sabe, a sua porção, certo? Nós temos títulos do Tesouro Nacional, sabe, que são disponibilizados para quem pode adquirir, entendeu? E depois quem adquiriu tem direito a gordos dividendos, certo? Na verdade, quem adquire está emprestando dinheiro para o governo, da mesma forma como quem investe na Petrobras está emprestando dinheiro para a Petrobras quando compra os títulos, certo? E depois esses títulos aí rendem para esse pessoal que comprou, certo? Poupudos, gordos dividendos, sabe, de lucros, entendeu? De grana, dinheiro, bufunfa, certo? Real. Estamos falando de real. E nós aqui, proletários, nos acomodamos, sabe, ao contentamento de ganhar um salário, de ganhar uma aposentadoria, sabe, como é o meu caso, entendeu? Uma aposentadoria de merreca, sabe? E enquanto isso, a boiada vai passando, a boiada empresarial, certo? Né, e vão levando tudo na frente, sabe, e cumprindo seu destino opressor, certo? Seu destino aí, sabe, capitalista. Paro por aqui, vou testar para ver se ficou boa, né, aí, sabe, essa técnica aqui. Eu estou com o texto do Zé Disseu aqui, mas lá na tela que estou olhando por aqui com o rabo do olho está aparecendo tudo branco, tá certo? Mas é isso aí, tá certo? Falei, meu nome é Ernest, neste domingo, sabe, 7 de janeiro de 2024. Bom dia. Quem fala muito dá bom dia a cavalo.